Ô, glória. Graça e paz a todos. Você que está ligado na programação da rádio. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Ô, glória. TV Menorá, operando para você melhorar. Então você acessa www.tvmenorá.com.br e ali então você vai no cabeçalho e pega a programação ao vivo. É isso mesmo, fique ligado na programação ao vivo, imprima, cola na geladeira, pendura na porta do roupeiro. É imperdível as programações, as ministrações ao vivo. E tá aí quinta-feira às 15. Eis-nos aqui. Quinta ao vivo, nesse bate-papo edificante. Hoje, fantástico. Em nome de Jesus. Né? Mais um quinta ao vivo que se inicia. Você que está ligado, em nome de Jesus. Começa a orar aí, interceder, meu irmão, minha irmã. Para que o Senhor possa cooperar aqui. Para que você receba em nome de Jesus. Né? Renova a tua mente, abre teu coração. Que o Senhor quer falar contigo. Em mais essa oportunidade e que o Senhor nos coloca, né, à disposição, para que o Senhor nos faça vasos de honra na sua obra, como a cada um de nós, como a ti e tua casa, em nome de Jesus. Mas vou contar para vocês aqui dos bastidores, né? Um pouquinho antes agora nós estávamos orando, né, claro, entregando então aos cuidados do Senhor esse programa e esse momento, enfim. Confessando que não somos nada, que não somos dignos de nada, que o Espírito dele viesse a fluir aqui, para que você, ouvinte, né, telespectador, aí, você da rádio, você da TV, pudesse estar recebendo o que fosse do Senhor. Então, só para testificar, né, eu, no meio da oração, assim, né, abria o olho, estava com a palavra aberta, né, aí eu olhei, Pedro nega a Jesus, né, Jesus no Getsemane, estava ali, Jesus é preso, Jesus prende o Sinédrio, Lucas 22. Aí daqui a pouco, nós ignorando, né? Abriu o olho assim, deu uma olhadinha para a Bíblia do irmão que está aqui do lado. Já já você vai saber quem é. E estava, Pedro nega a Jesus, em Mateus 26. Oh, glória! Mesma palavra em livros diferentes. Os dois aqui, sem se combinar, abriram a Bíblia. Ou seja, eu e o irmão aqui. Então, essa é a obra de Jesus. Eu glorifico a Deus, porque não tem como, nesse monte de folha aqui, nós abrir a Bíblia. Né? E eu estava virado de lado, porque tem uma mesinha aqui do lado. Tem uma mesinha aqui, ó. Aqui a ponta da mesa. Ó. Eu estava virado assim com a Bíblia, estava orando. Aí abri a palavra e o Senhor, deu a palavra. E aí eu segui orando, em nome de Jesus, amém. E eu olhei para o lado, o irmão estava aberto a palavra. Então, Jesus é o Senhor, nós somos servos. Então nós vamos começar esse nosso bate-papo edificante, já apresentando, né, os nossos queridos amados irmãos, diretamente da Itália, né? E de outros países da volta, né? Ô, glória! Alcione Escuro e nossa irmã Patrícia Escuro, hoje presentes aqui conosco, nesse nosso bate-papo edificante, trazendo, né, os testemunhos, irmãos. Né? Nós já tivemos aí outros momentos juntos, né? O Senhor proporcionou arranjos, já que a gente pudesse participar desse nosso bate-papo, sendo trazendo as novidades da Itália, né? As novidades do Senhor por lá, né? Desbravando e rompendo o norte, né? No norte, né, que é justamente a Europa, né, tantas notícias e novidades. Então, inicialmente, eu já passo dando boa tarde para o nosso irmão Alcione, né, passo para o irmão Alcione aí, né, dessa Jesuscidência aí, irmão. Eu mostrei para o irmão ali, né, o programa é isso aí, ao vivo, o Senhor opera maravilhas, a gente ora, entrega, né, e aí nós estávamos orando aqui, eu dei uma cutucada para o irmão assim, né, e nós, glória, né, que benção. Boa tarde a todos, irmãos, pecadores. Tá ligado o microfone, hein? Tá ligado o microfone. Tá Creio eu. Glória. Glória, tá ligado. Tá ligado. E quando nós estávamos orando, antes até de iniciar a oração, porque, irmão, esse programa não é nosso. É verdade. Esse programa é do Senhor. Então eu tenho que pedir permissão pro Senhor para abrir minha boca suja e torná-la limpa. Porque se abrir coisa que é de mim, irmão, não é perigoso. Agora, do Senhor, eu creio que possa sair somente aquilo que Ele deseja, né? Então, quando a gente se reúne,
a gente ora, pede uma palavra para o Senhor, e onde é que vai buscar essa palavra? Onde Ele deixou escrito para nós, com muito amor e carinho na Bíblia. E eu realmente, antes de a gente começar a orar, e eu abri e disse, Senhor, me dá uma palavra para levar aos nossos irmãos e para mim também, porque primeiro a palavra é para ti, irmão. Aquele que fala, a primeira palavra é para ele. Se tem que cortar ou tem que raspar, primeiro raspa em ti e corta em ti. Então é assim que deve ser. E eu pedi a palavra, e eu realmente abri em Mateus 26, né? E olhei ali, Pedro nega Jesus. Essa passagem é muito interessante. Aí o irmão, depois, eu estava orando aqui, quando terminou a oração, o irmão me cutucou, glória a Deus, irmão, olha aqui o que estava aberto na minha Bíblia, que eu estava também pedindo uma palavra para o Senhor. Então, nós começamos esse programa, abençoado do Senhor. Um em Mateus e eu em Lucas. Um em Mateus, outro em Lucas, mas com os mesmos versículos, né? Mesma passagem, falando da mesma passagem. Isso é fantástico, irmão, porque te enche de fé. E nós precisamos somente de fé para seguir os passos do Senhor. E eu falei a palavra correta? Eu acho que é o Senhor mesmo que está expressando, porque é seguir os passos do Senhor. Não tem nada novo para inventar, irmão. Nadinha. Não tem nada de novo. E quando eu passo e essa passagem vem seguido para mim, essa passagem de Pedro nega Jesus, se não vem para mim, eu escuto ela muito. E é fantástico o mover do Senhor, porque todos os dias nós somos esse Pedro aí. Eu não estou julgando nenhum irmão, não estou julgando ninguém fora do meu próprio corpo. Sou eu mesmo que eu estou falando, está falando para mim isso aqui. Todos os dias é possível que a gente seja Pedro. Nesse momento, né? E Pedro também foi bom depois, então... Mas quando Pedro nega Jesus nos nossos dias hoje, é quando nós recebemos do Senhor uma indicação para realizar determinada tarefa, vamos colocar assim, e tu diz, não, isso não é comigo. Ou então tu pensa assim, não vou ter condições. Ou então, como é que eu vou fazer isso? É loucura. Mas nesse momento que tu recebeu uma determinação, seja por sonho, seja porque um irmão passou por ti e te falou alguma coisa que testificou, seja porque tu recebeu uma ligação, ou através da internet hoje, porque está muito caro as telecomunicações, e o Senhor é tão bom que ele nos permite falar através de outras... Skype e assim por diante, né? Ou mesmo mensagens, né? E tal. Né? E eu estou falando nesse... Bom lembrar. Eu estou falando nesse aspecto porque quando a gente está no exterior, se torna ainda mais caro essa situação de comunicação. Então, com o Skype e outros meios também disponíveis, como o Viber, também tem agora um tal que se chama Viber, tu pode falar praticamente, né, com um custo muito reduzido. E então, nesse aspecto, a gente está sempre em comunhão, pode estar sempre em comunhão. Ó, isso aí já é um lembrete, né? Não tem como não estar em comunhão hoje, irmão. Hoje tu tem todas as possibilidades para estar em comunhão, seja através da Rádio TV Menorá, seja através do Pão de Judá, seja através da Rádio do Reino, da Rádio Menorá. Então tem muitas apostilas, tem tudo, CD, tu pode, a comunhão é tranquila. Bom, e eu estou falando nisso nessa passagem de Pedro, porque esse é o momento, é quando tu nega a Cristo, ou te comporta como Pedro, mesmo amando a Cristo, né? Mas por falta de fé, tu deixa de realizar algumas situações. Então, nós temos alguns testemunhos, eu tenho vários testemunhos, a minha amada esposa também tem vários testemunhos, né? E a gente hoje está orando para dizer assim, Senhor, qual é o que tu quer que eu conte? Porque é uma vida assim... É realmente uma vida de testemunho. É uma sequência, é uma né, sequência, assim. Que benção. E eu não sei como é que o irmão vai levar para você. Eu vou falar um testemunho já, o irmão vai falar primeiro, mas olha, é fantástico. Uma vez tinha naquela, né, no mundo a gente diz que é o fantástico show da vida, né? Eu nem sabia que era o fantástico show da morte, mas em todos os casos, agora sim é o show da vida. Porque esse aqui a gente está vivendo ele. Né? Vivendo e essa vivência é o que te traz, é o combustível que faz tu andar, irmão, porque é do Senhor e é Ele que governa todos os teus passos, e quando tu entrega o caminho para Ele, realmente Ele vai e faz,
E ele faz e te deixa alegre, irmão, mesmo no meio de tantas tribulações. Oh, né? glória. Porque a gente sabe que o outro está esperneando. O outro está batendo de tudo que é jeito. Ele tenta, irmão. Quando tu deixa a brecha, ele vem. Mas o diabo E, tá não, condenado. e nada é culpa Tá de morto, Deus. já Esse era. condenado, enquanto estiver ciscando por aí, até a volta de Cristo. Então, o que a gente tem que fazer? Até a volta de Cristo, cumprir a palavra do Senhor, porque o diabo fugirá de vós, está escrito. Amém. E o diabo, atenta, segue a luz, e o diabo fugirá de vós. Para o próprio Pedro, ele disse, né? Sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as trevas não prevalecerão, pois o cara não me nega o cara ali depois. Né? Então, bom. Mas, não negando o Senhor, então, um testemunho que eu tenho para dar, ele é bem recente até. Em função da minha atividade, eu tive que viajar para o Marrocos para desenvolver faz parte do desenvolvimento de um produto, né, de odontologia, e tem que apresentar, e tem que então dar as coordenadas de como utilizar esse produto. Estou eu no Marrocos. O tempo é muito pouco, né? E quando tu pensa, bom, vou até o Marrocos, é um país bastante estranho, um país muçulmano, mas ele tem, assim, para entrar e sair, demora bastante, tu perde um dia para entrar, um dia para sair, assim por diante. Bom, e os nossos irmãos lá no Marrocos, de uma certa forma, também receberam a palavra, porque deu para falar no Senhor. E eu sempre me lembrando dessa passagem de Pedro, né? Eu digo, mas eu não vou poder negar o Senhor se eu tiver oportunidade, mesmo estando num país muçulmano. Né? Mas de noite, depois de toda a atividade diária, ali de noite no hotel, buscando a palavra, daqui a pouco me veio é como se uma sensação, assim, aí eu falando, não me lembro se pelo Skype ou pelas mensagens com a minha esposa, a gente comentou sobre uma ida que nós teríamos que realizar para um outro país, para a Holanda. Quer dizer, estou lá no Marrocos, a nossa casa é na Itália, e falando em Holanda, mas isso em questão de dias, porque na quinta-feira eu voltava e já vem o fim de semana, sexta-feira eu tinha uma atividade lá e só sobrou o sábado para ir. Ou sexta de noite. Então, aos olhos naturais, isso já começa a se tornar impossível, né? Porque tu começa a pensar em custos, e uma estratégia que o Senhor nos deu, quando não tem um meio de transporte aéreo barato, tem o carro, mas o carro são 12, 13 horas sem parar, porque se tu parar já não chega no dia. E assim mas tudo bem, é pelo Senhor, e o Senhor realmente te capacita a fazer isso. Nós já viajamos em determinada situação lá mais de 12, 13 horas assim sem parar para poder chegar num grupo familiar, e depois ainda fomos para outro grupo familiar. E essa força não vem de nós, irmãos, não vem, com certeza. Fisicamente, a gente sabe que o Senhor está mantendo isso aí. Bom, nesse caso, então, a gente começou a conversar e lembramos disso, e olha, a direção é de ir até Amsterdã. Então só vai sobrar sexta de noite, sábado e domingo tinha que voltar, para segunda-feira já tinha atividade de novo, e terça-feira nós retornaríamos ao Brasil. Então, bom, o Senhor vai guiar todos os passos. E foi em oração e jejum, irmão. Se tu tem uma atividade para fazer, está sentindo uma opressão muito grande, parece que não vai dar, mas tu testificou através da palavra, é jejum e oração. Então nós começamos. Tá? Eu tô casal orando e jejuando, né? E eu louco para comer aquelas comidas estranhas lá, mas tinha que passar, esperar até de noite, porque tem que fazer o jejum. Vamos lá, em nome de Jesus. Irmão, para encurtar um pouco a história, eu no outro dia à noite, fui na internet, consegui uma passagem a preço irrisório, nos deslocamos, eu voltei para a Itália, arrumei que tinha que arrumar na sexta-feira, sexta de noite partimos, num voo que, para ser barato, então era um voo de 1h30, se fosse direto, nós levamos mais ou menos, até que deu 14 horas, né? Porque teve que parar numa parada intermediária, em que essa parada era 10 horas. Mas tudo bem, em nome de Jesus, sobra tempo, sabe para quê, irmão? Para buscar o Senhor. O Senhor te faz ver paisagens belíssimas e tu busca o Senhor. Né? Então chegamos em Amsterdã. Amsterdã, a gente começou a resolver, que também foi outro propósito do Senhor lá muito interessante, só milagre para realizar a obra como foi feita, e a gente resolveu então ligar para a irmãzinha, que nós tínhamos ligado, eu tinha ligado, feito através de mensagem, pedindo, como eu sabia que ela tinha chegado no país há pouco tempo,
e uma irmã nossa aqui do Brasil, está lá para estudar. Eu disse, vamos conversar com ela, né? Falar com ela se precisa, né? Alguma coisa, assim, para a gente manter contato, etc e tal. E a ideia, o que batia no coração era um grupo familiar. Resultado da história, irmão, ela estava lá 15 dias ou 20 dias, e eu entrei em contato com ela, ela respondeu, sim, que bom, venham cá, venham nos visitar e tudo, tá certo? E parecia impossível aquilo. Resultado, chegamos em Amsterdã, começamos a resolver uma outra situação, pegamos o carro e fomos até a cidade dela, que é uma outra cidade. E eu estou contando assim, cortando várias coisas, que tudo ia testificando que nós deveríamos estar ali. E quando a gente chegou lá, obviamente que nós falamos diretamente em realizar o grupo familiar, iniciar um grupo familiar na casa dela, e ela vai permanecer lá não sei por quantos anos, porque começou a estudar lá e etc e tal. E começamos então, chegamos na casa e começamos o grupo familiar, formal como o senhor pede, né, com louvor e tal, com oração, e nutrivídeo, né, passar o nutrivídeo, o grupo normal, como deve ser, né, porque esse o Senhor abençoa, irmão, esse já está abençoado, porque ele já está predestinado a isso, né, assim o Senhor instituiu, assim deve ser feito, não inventa nada novo, irmão, é ali. E se o Senhor disser num dia que tu tem que fazer alguma coisa nova, testifica, e se for, faz, não é um problema. Não é, aqui não tem religião, aqui tem obediência, né. Então, quando nós chegamos lá, compartilhando o início do grupo, né? E normalmente quando se inicia um grupo familiar em uma nova localidade ou uma nova situação, se coloca mais ou menos como são os parâmetros, etc e tal, e se coloca também a palavra à disposição, né, para que a pessoa queira falar alguma coisa. E no começo, então, eu estava falando e eu falei o que o Senhor tinha falado conosco, que era para nós ir, que a gente não sabia nem como tinha podido chegar lá em tão pouco tempo, né? E de uma maneira assim muito agradável até. Tudo fechando, o horário fechando, tudo e tal. Bom, resultado da história, quando eu terminei de dar, né, praticamente esse testemunho, a irmã disse assim, irmão, eu tenho que te falar uma coisa. E ela com os olhos assim, já, sabe quando vem lágrimas, né? Porque eu já estava também com lágrimas nos olhos, assim, de alegria e felicidade, né? Quase sanguíneo, quase. Aí ela disse assim, irmão, no dia que eu orei para o Senhor, que eu pedi por amor de Deus, que alguém viesse me auxiliar com a palavra, porque eu estava me sentindo sozinha, e obviamente isso acontece quando tu está num país de língua estranha, etc e tal, não tem ninguém ao teu lado que compartilha, obviamente que sempre tem Jesus, mas a pressão é muito grande. Nesse mesmo dia, irmão, quando eu estava orando, passou algumas horas e tu me ligou, pedindo se podia ir para fazer um grupo familiar. Isso não existe, irmão. Eu estava no Marrocos, eu nem sabia como chegar no outro lado lá. E é longe, são coisas longe, de um país para o outro, depois do outro país para o outro. Quer dizer, um até fora da Europa o Marrocos é norte da África. Quando ela falou isso, foi simplesmente com base, com a palavra aberta. Ide pregar o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Ela falando que tinha só orado para o Senhor, pedido que viesse alguém para auxiliar, que auxiliasse ela a perseverar na fé. Irmão, isso é uma graça que o Senhor te dá. E isso é testemunho, irmão. É um testemunho que tu vê acontecer na tua frente e com as palavras do Senhor, através das palavras dele. Né? Porque ele disse que ele jamais te abandonará. Ele falou isso. Então, se tu tem uma direção do Senhor, testifica na palavra. Abre teu olho, abre teu ouvido espiritual. Isso só é possível com a consagração. E consagração não se faz neste mundo, consagração se faz com as coisas do Senhor, com as coisas do reino, a palavra. Então, quando hoje, na igreja, no nosso, na nossa congregação, tem o ministério da palavra, é por aí que flui o rio de vida. E o Senhor, através do ministério da palavra, te diz tantas coisas que tu pode ouvir o Senhor quase que falar a voz, lendo a palavra. E esse testemunho, ele ficou gravado assim na nossa mente, porque a gente ria muito depois, voltando para Amsterdã, que são 2 horas e poucos de carro de Amsterdã, voltando para lá, porque tudo tinha sido e acontecido conforme o Senhor tinha determinado. A gente só foi agente, né? Não tem nada de especial conosco.
Mas uma coisa a gente fez. Obedeceu. Não negou Cristo. Porque quando ele botou na frente uma coisa para fazer, eu não disse, não te conheço. Ou, quer dizer a mesma uma coisa assim, igual a não te conheço, que Pedro disse? Não conheço esse rapaz. É a mesma coisa dizer assim, isso não é para mim. Ou isso eu não posso fazer. Irmão, obedeça e tudo ou mais te será acrescentado. Amém? Agora vamos deixar os complementos para a irmã, né? Boa tarde. Sempre tem Irmã Patrícia, né? Claro. Amém. Essa história toda aí, o que ficou faltando aí, né? A mulher é mais detalhista, né? Que parte que o irmão pulou, que deu uma resumida, né? Bom, eu gostaria de dar uma boa tarde para os irmãos e, mais uma vez, exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Glorificar o nome dele pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus para trazer, assim, compartilhar com os irmãos, assim, a nossa caminhada, né, com o Senhor, que tem sido muito abençoada por Ele. É uma caminhada, como nós sabemos, bem difícil, assim, o caminho é bem estreito e apertado, mas o Senhor, Ele é maravilhoso porque Ele nos dá graça, né, para suportar todas as coisas. E Ele diz mesmo na palavra que realmente, né, o Senhor, Ele não dá a graça maior que a gente possa... Ele não dá a carga maior, perdão, que a gente possa suportar, né? E que Ele dá a graça, que juntamente com a carga Ele dá a graça, né? Então, realmente, a gente procura, assim, perseverar, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? E, mais uma vez, eu agradeço, assim, o Senhor a oportunidade de a gente poder estar fazendo isso, né? Que Atos 2:42 nos ensina, né? Mas realmente, assim, o Senhor, Ele tem operado, assim, muito nas nossas vidas, né? Eu falo, assim, por mim, assim, desde a época que eu vim ao Senhor, né? Foi sempre uma vida cheia de feitos e maravilhas, como Ele diz na palavra, né? E realmente o Senhor, Ele é maravilhoso porque a obra que Ele opera dentro de nós para que se cumpra a economia divina dEle é uma obra de mistério, mas é uma obra que, se há consagração dos seus filhos, né, e obediência, como o Alcione estava falando, o Senhor realmente nos revela as intenções dele, né? Como Jeremias já dizia, o apóstolo, o profeta do Senhor do Antigo Testamento dizia: buscar-me-ei e eu revelarei coisas grandes e ocultas que não sabem, né? Então, realmente, o Senhor faz isso, Ele é maravilhoso. E nessa nossa caminhada, então, a gente tem podido, assim, experimentar dessa graça abundante do Senhor, né? Também a gente realmente passa por grandes tribulações, porque na palavra já diz que nós seremos perseguidos, né, por causa do nome do Senhor Jesus, né? Que não por nós, né, mas sim porque levamos o Senhor Jesus, né, dentro de nós e procuramos fazer aquilo que Ele nos manda em Mateus 28:18, que é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos, né, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, realmente, somos atribulados e temos... Mas, mesmo assim, a graça do Senhor realmente ela superabunda mesmo, né? E quando somos atribulados, nos sentimos fracos, como o apóstolo Paulo já dizia, mas é na fraqueza realmente que o poder do Senhor se aperfeiçoa, né? Então, glorificamos o nome do Senhor sempre e realmente eu creio, assim, que eu nem tenho muito, assim, a acrescentar no que o Alcione falou sobre um dos testemunhos de tantos que a gente tem, né? Mas esse realmente foi o mais recente, né? Foi agora dias, na verdade, hoje, eu creio, assim, uns 5 dias, né? 5 dias, 6 dias atrás, e foi uma bênção, assim, que a gente pôde, mais uma vez, testificar o quão importante é a oração e quão eficaz ela é, né? E que nada no céu e na terra se movem sem oração, né? Como diz na palavra. E então foi tremendo, como o Alcione falou, ele no Marrocos, a irmãzinha que estava, né, necessitando
né, do auxílio do Senhor, orando e clamando no mesmo dia que ele estava em Marrocos, em Amsterdã, eu na Itália, orando e jejuando, porque a gente tinha, né, sentido no coração de ir para a Holanda, mesmo que todas as circunstâncias exteriores diziam o contrário, mas a gente sentia a paz do Senhor, né, e a gente sabe que a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração, né, e que a unção dele nos guia a todas as coisas, então a gente tinha aquilo, então a gente virou assim, eu e o Alcione um para o outro, e falou assim, bom, é o seguinte, enquanto o Senhor não abrir as portas e não nos dê a direção assim, né, do que fazer realmente, vamos orar e jejuar. E em Amsterdã, a irmã também, na sua necessidade, né, que ela sentia ali no momento, na sua aflição, ela também orava ao Senhor e clamava, né? E foi o que aconteceu, o Senhor moveu, né, através da oração, mais uma vez, né, todas as coisas, né, para a honra e glória dele, né? Para que os seus santos fossem edificados, porque todos nós somos, né? Não só aqueles que recebem a palavra, mas aqueles que levam também. Eu creio que o Senhor, a palavra sempre corta em nós, em primeiro lugar, né? Então foi uma bênção. Mas nós temos assim, não sei, eu posso contar um outro testemunho? Irmão. Ô, glória! Tem um outro testemunho, acho que eu vou adiante. Amém? Conta aí. Irmão. Amém, amém. Não, então nós temos também um testemunho assim que foi tremendo, né? Que eu creio assim que esse a gente nem teve tempo de compartilhar com o irmão Kleider ainda, assim, as nossas. Mas é uma bênção. Ele foi cerca assim de, eu creio que uns 4 meses atrás, né? Né, amor? 3 meses, eu acho, uns 3, 4 meses atrás. E nós, então a gente estava fazendo um giro, assim, né? Porque o Senhor já instituiu um grupo na França, né? 2 grupos na França, um em Marseille, um em Narbonne e um em Montpellier, são 3 na verdade, e um na Espanha e na Holanda. E também a gente fez um discipulado nessa vez, né? Na Alemanha. Para uma irmãzinha, assim, em nome de Jesus, que ainda oramos, né, para que a gente possa agora, essa próxima vez, ir lá novamente, né, essa vez com um grupo. E então, assim, e nós já havíamos, né, feito isso antes, e então a gente procura sempre fazer quando o Senhor assim permite, né, e geralmente é de 40 em 40 dias, assim, no máximo 50 dias, né, e então a gente dá esse suporte, assim, esse apoio, né, para esses irmãozinhos que abriram os seus lares assim para receberem o Senhor, né? E então fora o Skype, sim, toda a manutenção, né? Isso é presencial, né? Fora todo assim o material. O material e a terapia o também. O Skype fica fácil, né? E a terapia também semanalmente, online, né? E sempre, né? Mas então assim é tremendo porque as coisas assim se levantam assim contra, né? Quando a gente vai assim obrar para o Senhor, né? Por isso assim o versículo que eu citei, né, de que seríamos perseguidos, né? E às vezes a gente pensa assim, perseguição, né? As pessoas vão te perseguir como faziam na igreja primitiva. Eu creio que ainda não vão fazer isso conosco, ainda a gente não está nesse momento, né? Mas a perseguição hoje ela é a permissão, né, mesmo que Deus permite, né, Satanás se levantar, né, contra essa obra, até para saber onde está o coração dos vasos do Senhor, né, daqueles que estão servindo o Senhor. E foi o que aconteceu. A gente realmente saiu para essa viagem e ela duraria. A gente fez ela de carro. Ela durou cerca de 1 semana. E então nós saímos para essa viagem e, como bom gaúchos que nós somos, a gente toma muito chimarrão e a gente parou então num posto de conveniência para encher a água, né? E deixamos assim no banco, eu deixei a minha bolsa, o Alcione, a mochila dele com tudo assim, toda a documentação que a gente tinha, tudo, laptop, toda, né? E quando nós voltamos, não tinha mais nada. Eles levaram tudo, deixaram as nossas malas, né? Assim, mas tudo eles Você levaram. vê que o europeu ele é educado, né? Levou só o que tinha que levar, né? Não, deixou a mala. É tremendo, mas deixou a roupa. E daí foi assim, foi tremendo, porque a gente teve aquele choque. Imagine, a gente já tinha começado a nossa viagem, né?
Assim, a gente ainda estávamos ainda em solo italiano, né? Não tínhamos ainda saído da Itália. Tutti buona gente. Tudo é buona gente. E daí, aí a gente, quando se deu conta, assim, né, tinham roubado tudo. O Alcione ficou com a carteira dele. Então, a carteira dele ainda tinha a identidade italiana dele. E olha que interessante, e a licença para dirigir internacional. Só. Ah, então tá. E os cartões dele, e os cartões de crédito, né? Essas coisas assim dele. Todos os meus documentos, eu não fiquei com nenhum documento com foto. Por que será que ficou só isso, né? Só isso, Era o mínimo do mínimo, né? Nenhum documento com foto. Os passaportes do Alcione, os dois, né? O brasileiro e o italiano foi. A minha residência foi. Tudo foi, assim, não tinha... Né? Ele só realmente... Os únicos documentos foi a carteira dele, que dentro tinha esses documentos que eu citei, né? Que era o que ele precisava para continuar dirigindo. Porque, na verdade, quando a gente viaja dentro da Europa e não pega avião, tu não precisa de passaporte, né? Então, e eles não têm, assim, não existe mais aquelas fronteiras, as barreiras, né? Que tu precisa parar e mostrar. Tu passa, eles nem mandam tu parar. Né? Sim. Então, mas na mesma hora a gente, choque, né? Porque aí a gente olhou assim pro outro, mas a gente, na mesma hora, assim, foi tremendo, assim, porque eu olhei assim para o Senhor e falei assim, amém, amém. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aí a gente já começou, amém. Deve coração ser a milhão. A milhão. Mas foi tremendo, assim, porque realmente a gente pensou assim, o Alcione virou para mim, assim, uma meia hora depois, a gente só assim, amém, amém. O Senhor sabe. Glória a Deus, invocando o Senhor, né? E assim, e tentando, e se convencendo com isso. Amém, amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Então vamos fazer o que a gente tem que fazer, esperando a polícia, né, para fazer a ocorrência, tudo. Então, tudo certo. Aí a gente pensou assim, daí o Alcione, quando a gente se desenrolou lá com os policiais, tudo, a gente estava assim, encaminhando-se para a cidade mais próxima para fazer uma ocorrência, né? Isso era um sábado de tarde. E aí o Alcione virou para mim e falou assim, tu sabe o que é mais tremendo de tudo isso? Que se fosse o Alcione de algum tempo atrás, já teria batido boca com o dono já tinha pedido para falar com o gerente do posto de conveniência, já tinha batido boca com os policiais, que eles não estavam ali, demoraram um tempão para chegar, já tinha feito de tudo, né? E realmente a gente estava tranquilo, apesar de estar com o coração, como o irmão disse, assim, mas a gente sentiu assim, meio que quase que uma anestesia do Senhor ao mesmo tempo, porque a gente estava assim... a graça. Né? E anestesia também, irmão. Eu creio que é uma anestesia celestial, assim, né? Amém. Então, fizemos a ocorrência, né? E foi tremendo que o Senhor abençoou a gente com a própria Polícia Federal. O senhor que nos atendeu foi extremamente gentil e ele puxou no computador o meu número da minha residência, né? Então, e acrescentou tudo na ocorrência e todos os passaportes, né, tudo assim, discriminado, que foi perdido. Foi uma bênção, assim. Então, na verdade, aquilo ali foi o nosso documento, né? Mas mesmo assim, a gente daí, né, fomos para um hotel, tinha grupo no outro dia, no domingo de manhã, grupo de Milão, né? O grupo familiar de Milão. Então, na verdade, nós já tínhamos saído de casa. Algumas coisas se levantando contra, né? Imagina, né? Tipo, então, assim, nós realmente, ou não vamos? Exatamente, nós já tínhamos saído de casa para a viagem, mas nós iríamos permanecer em Milão e iríamos logo depois do grupo de Milão, né? Seguir a viagem. Então, igual a gente pensou assim, não, vamos fazer tudo igual, vamos para o grupo de Milão, mas depois do grupo a gente vai ter que voltar para casa, porque isso aí o Senhor deu um livramento, né? O Senhor não quer que a gente vá, isso aí ele tanto já começa, né? Aí a gente assim, não, amém, então vamos... Aí eu falei assim, amém, vamos continuar orando, vamos ver o que o Senhor tem, né? Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E daí uma coisa tremenda aconteceu, assim, que a gente indo para o grupo de Milão no outro dia, né? Eu falei assim, Alcione, eu preciso de passaporte para viajar de carro pela Europa? Aí ele, não. Eu vou ser parada em alguma fronteira? Não, ele falou. Eu falei assim, bom, tu precisa do quê? Da tua carteira de identidade italiana e da tua carteira internacional. A comunidade europeia. Exatamente. Aí ele, sim. Então, tu que precisa dos documentos, tu tem todos. Né? Aí ele olhou assim para mim, ele testificou, ele falou assim, é pra gente ir. Eu falei assim, eu sinto de ir. Daí ele falou assim, não, mas sabe o que a gente vai fazer? Vamos compartilhar com os nossos irmãos. Sim. Né?
já que a gente está indo, vamos compartilhar com eles. Então a gente chegou lá e foi tremendo, porque no grupo, na hora então do compartilhar dos testemunhos, a gente deu esse testemunho para eles, né? E eles também sendo, né? Ele sendo nosso irmão, sendo italiano e ela americana, e ele tem bastante assim a experiência, né, em viajar bastante ali para fora, para a Alemanha, ele vai muito, né, em função do secular, assim, de carro. A gente saberia também testificar assim que realmente não param, né, nas fronteiras tudo. E ele falou assim, né, daí aí nós conversando com eles, a gente falou assim, o problema todo é que a gente ficou eu fiquei sem nenhum documento com foto. O Alcione ainda tem a identidade dele italiana, mas eu fiquei sem nada. E a Laila, que é a nossa irmãzinha, a americana, que mora na Itália, em Milão, e que tem o grupo familiar na casa deles já há 3 anos. A esposa do Vitório. Ela se lembrou que algum tempo atrás, há muitos anos atrás, assim, logo quando nós chegamos, ela tirou uma cópia do meu passaporte e do Alcione, do passaporte italiano e brasileiro dele e do meu passaporte brasileiro. Escaneou com foto e tudo. E tinha numa pasta no computador dela. Né? E ela, mas eu tenho. Aí ela foi lá e tirou o xerox. Aí o Vitório, ele é um senhor de 73 anos, ele virou e falou assim, vocês querem prova maior, testificação maior de Deus de que é para vocês continuarem a viagem? Então, ali foi tremendo. Então, esse é um testemunho assim, maravilhoso, né? Deus é Porque Deus. O Senhor, muitas vezes a gente, assim, eu creio que vários líderes de grupo familiar vão talvez reconhecer, né? Às vezes a gente pensa assim, mas, né? O grupo, às vezes a gente pensa, fica às vezes um pouco desestimulado com o grupo, né? Se está crescendo em vida, não? Se está crescendo em vida, se não está. Amém. E nessas horas, assim, o Senhor mostrou assim, quão maravilhoso foi e como a gente precisa, como os membros de Cristo precisam uns dos outros, né? Como a gente precisou deles ali, né? Mesmo culturas diferentes, mas eles são nossos irmãos, são batizados, né? A gente vai viver eternamente junto e eles nos auxiliaram muito nisso. E realmente nós seguimos viagem e foi uma bênção, né? Então testificou todas as coisas. Obviamente nós passamos isso para os nossos irmãos, para o apóstolo também, né? Então foi tudo testificado, né? Na ordem do Senhor, assim, né? E o Senhor honrou. E o Senhor honrou e foi uma bênção e foi muito maravilhoso, assim. Então assim, só para deixar assim que realmente, né, seremos perseguidos, né? E essa perseguição não necessariamente será somente, né, de pessoas te perseguindo, não, mas sim, né, a gente tem que deixar em mente aquele versículo de Efésios 6, né, 10, que diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os espíritos malignos, né? Amém. Das trevas, né? Porque essa é uma luta espiritual, né? É uma luta espiritual, não é uma luta carnal. Então nós seremos atacados, sim. E é muito importante nessas horas a gente estar muito bem alimentado do Senhor, realmente fortalecido no Senhor, né? Para que a gente possa suportar todas essas agressões que vêm do inimigo, né? Para que a gente possa estar também sensível ao Espírito, sensível ao Espírito, ligados ao Senhor, né? Amém. E aquele versículo também que diz que o vento sopra, né? Amém. A gente realmente precisa, né? E não sabe de onde vem, né? A gente precisa realmente estar leve para o Espírito do Senhor, né? Porque imagina ali e Satanás está, né, rugindo ao nosso redor como leão, né? É verdade. Então a gente tem que realmente, porque ele várias vezes ali durante a noite a gente pensou assim, né? Mas não, o Senhor deu livramento tentando racionalizar, né? E até a gente foi além ainda. Eu me lembro que eu falei assim, mas não é do Senhor eu viajar sem documento, né? Tipo, sim. Mas na verdade eu não viajei sem documento. O Senhor, até isso, amorosamente, ele levantou uma cópia do meu documento com foto e tudo, mas obviamente, se fosse consultar em algum sistema, ia ver que era verdadeiro. Óbvio. E também, obviamente, a nossa, né, a gente fez a ocorrência, né, também, né? Não, então tá tudo legal. Tava tudo legal, só não tinha realmente né? Então foi uma bênção. O Al é um Alcione, de Alcione, irmão Alcione. Conta para nós, então, a irmã já dá uma pincelada nos frutos, né? Nesse caminho, né? Os frutos dessa viagem. Bom, especificamente nessa viagem que, teoricamente, naturalmente, usando da razão não existiria, nós fomos para a França,
diretamente para a França e visitamos. Essa foi a segunda vez, né? Foi assim, já era a terceira, a segunda ou terceira que a gente passou e foi a segunda. Então foi realmente já refazer, né, uma segunda visita, vamos dizer assim, presencial, para dar continuidade aos grupos familiares que já tinham sido instituídos em uma outra passagem, né? Então a gente foi na França, nos 2 grupos familiares. O terceiro, que seria na Espanha, a irmã veio da Espanha porque é meio fronteira ali, ela veio e se realizou na França também. Depois nós fomos para Amsterdã, e nessa ida para Amsterdã, então passando pela Alemanha, também tivemos o contato com uma irmãzinha lá, onde a gente pode chamar de discipulados, uma primeira vez assim, ou uma apresentação, né? Mas é um contato do Senhor, não é nosso, não é uma visita social, é falar da palavra mesmo, dar testemunho daquilo que está acontecendo. E realmente em todos os lugares onde é que o Senhor leva, e eu tenho certeza que isso acontece com os irmãos também, quando a gente chega e fala pela palavra, a pessoa que está do outro lado assim, eu tinha que ouvir isso, ou vem com outras expressões assim, bah, mas testifica, olha, né? Sempre Deus mostra, testificação, né? E nessa segunda passagem, então, que a gente estava indo, inclusive a irmã Carla, que é uma missionária, né, estava junto nessa, depois da França, ela estava na França naquele momento, e retornou conosco, depois passou com algum tempo conosco na Itália, depois foi de volta para Amsterdã. Então, em Amsterdã a gente chegou, e quando você passou lá foi incrível, né? Porque com a passagem lá da irmã que estava na França, ela estava retornando porque o Senhor abriu o entendimento para todos que devia girar, né? Pois não é oferecido para ela uma casa em Amsterdã, assim de passagem. Mas não para ela diretamente, assim. Não, depois que a gente fez o grupo familiar em Amsterdã, a irmãzinha lá, que é de Porto Alegre, está morando já quase 20 anos na Holanda, é casada com um holandês, disse, olha, mas eu gostei muito quando estive no Brasil, e os irmãos lá, uma irmã de Florianópolis tinha recebido eles no carnaval, não tinha lugar para parar em lugar nenhum, no fim acabaram ficando na casa dela, e exatamente no dia de um grupo familiar. E recebeu o toque do Espírito. Exatamente. E ofereceu então uma segunda casa que eles tinham lá para a missionária. Que não ficou, obviamente, naquela passagem. Mas ficou a lembrança. Não, depois mensagem. Voltou. Não, um mês depois nós fomos lá de novo, voltou e ficou. Acabou ficando lá. Então, sim, mas se ela não tivesse falado aquele dia... não. Se você não tivesse ido... Não tivesse passado, não tivesse ido, não teria nem a ideia de que teria uma casa disponível para ela. E talvez se não tivesse sido quebrado de largada, não fluísse tanto o Espírito como fluiu. E outra coisa... E aí o senhor honrou e abriu as portas tudo. Exatamente. E te digo mais, no grupo... Porque já vamos ver se vocês são meus filhos mesmo, estão cheios de fé. Vou quebrar vocês na saída. Na saída. E antes do primeiro grupo. Mas e mais do que isso. Já e pega... tu sabe que interessante, em todos os locais... E aí vai fluindo azeite, né? O óleo correndo. Em todos os... A primeira, a segunda, a terceira, a quarta prensa. É que o irmão falou uma coisa que é muito importante quebrar, né? Uma das orações feitas que o Senhor nos leva a fazer é quebra de vínculo. É quebra de maldições hereditárias. Isso abre uma porta aqui. Amém. Porque é pela fé isso, irmão. É verdade. A pessoa não sabe nem no que está atado. Eu já fiz isso, mas não foi nenhuma nem duas vezes, porque se eu me lembro de alguma coisa, quebra de novo, porque às vezes fica alguma coisa meio nas costas. E nada vai ficar, nada neste mundo, está escrito na palavra, vai ficar fora dos olhos do Senhor. Ele tudo vê. E o único julgador é Ele, irmão. É o único que pode julgar as coisas. Mas então, nesse giro, a gente retornou para casa em uma semana com todas... com todo o elenco, toda a agenda que nós tínhamos pré-determinado em oração, em jejum, né? Sempre em contato, em comunhão com a irmã que já estava na França. Aconteceu, só permitiu, era aquilo mesmo. E, irmão, só um detalhe, isso é porque nós temos que levar a palavra, nós temos que fazer a expansão do reino. Está na hora da expansão do reino, o Senhor está voltando. E isso quer dizer o seguinte, irmão, te liga. Começa a andar, mesmo que seja pela internet, mesmo que seja pelo telefone, começa a levar essa palavra e formalmente, fisicamente, o Senhor vai acabar te levando lá. Creia no Senhor. Creia na palavra do Senhor que está escrita aqui. Ele está fazendo a parte dele.
E a nossa parte é apenas ter fé e viver essa fé. Amém? Ô, glória. Bom, é o seguinte, né, irmãos? Nosso tempo você vai, né? Glória a Deus, muitas experiências, muitos testemunhos, testificações, né? E eu vejo assim que antes de nós ir pro final, né? Gostaria que o irmão compartilhasse algo importante, que é como Deus proporciona tudo isso, né? Porque na realidade quem está ouvindo agora se julgou, né? Pede perdão para Deus, né? Porque essa caminhada aí, né? Não é fácil, né? Porque as pessoas estão ouvindo Amsterdã, Milão e Montequê, Montetetê, né? E Francês, Montpellier, né? E aí eles dizem, mas aí tudo é caro, tudo é fino, tem muito dinheiro, então, os irmãos são ricos, né? Eu gostaria que o irmão... nada que tu tem, mas eu gostaria que o irmão compartilhasse sobre isso, né? Porque já que foi falado de vários caminhos pela Europa, né? Sai daqui, tá lá na Alemanha e volta, né? Na palavra está escrito, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, e tudo mais vos será acrescentado. Essa palavra vem muito para nós, assim, porque realmente, naturalmente e formalmente, pela razão, muitas coisas nós não teríamos feito. E se tu me perguntas como isto acontece, isto é um mistério. Para nós é um mistério. Mas o Senhor, Ele não nos desamparou em nenhuma vez. E esse não desamparar está de acordo com aquilo que também está escrito. Que os irmãos, eles são tocados de alguma forma, e tu vai, essa forma é Cristo, e tu vai passando, mas o Senhor proporciona adequadamente. Obviamente, irmãos, que eu tenho uma parte que é o secular, né? E essa parte do secular, ela foi aberta e ela se abre na medida do Senhor. Porque eu não sei se eu comentei já uma vez isso, talvez. Uma empresa de ferramentas odontológicas. Eu fui para lá para ficar 3 meses, enfim, comecei ficando mais tempo, um monte de situações no meio, que até constrangedoras de tu ter que largar algumas coisas e tal, mas me parece que está escrito isso também, né? A empresa de pesquisa, faz ferramenta lá. Na realidade, a gente está Itália. desenvolvendo um instrumento lá que está finalizando o processo agora, que vai ser para todo mundo, né? É uma invenção brasileira produzida na Itália. Então. Para quem não sabe, o irmão é dentista. E nessa parte, então, de como é que a gente se sustenta, obviamente que tem o secular, mas, irmãos, mas nem que eu quisesse, assim, fosse o gênio do século que não poderia vir somente daí, né? Mas o Senhor faz arranjos de tal maneira que acontece. Mas tem um detalhe. Eu acho que chegou o momento, talvez, porque nós estamos no público, né? Em público, mas o público é do Senhor. Foi o Senhor que te colocou onde é que tu está sentado. Foi o Senhor que permitiu que eu estivesse hoje aqui, porque Ele está no controle de todas as coisas. E uma das coisas que eu fiz em determinado momento, depois de vários acontecimentos e situações, eu entreguei tudo para o Senhor. Então, eu não preciso reter nada para mim. Aquilo que chega para ir onde é que o Senhor me manda. Amém, glória. E não sobra nada. Então eu e minha esposa, por decisão, porque essa decisão tu precisa tomar, irmão. Essa cabe a ti, o Senhor pode te oferecer, mas quem toma a decisão é tu. E esse entregar tudo para o Senhor quer dizer que tu não vai mais saber se tu vai comprar isso ou aquilo, aquilo que tu na tua mente tem guardado, né? Tu não, é do Senhor, não te falta nada. Eu falo por mim, isso é testemunho, não te falta nada. Então é como é um nada que tudo tem. Talvez hoje é um dia que o Senhor reservou para um testemunho desses, né? Porque tem vários testemunhos em que a gente não sabe dizer como está acontecendo aquilo, mas acontece porque as situações é o Senhor que faz. E as circunstâncias é o Senhor que faz. Se eu olhar pela circunstância natural, nem aqui eu estaria hoje. Mas
estou aqui. Tenho certeza que tanto eu quanto a minha esposa, uma paz e uma felicidade interna que não sabemos explicar. Mas o Senhor sabe. Essa entrega, irmão, ela é loucura mesmo. Talvez para os olhos de quem não crê. Mas aqueles que crê sabem que isso está escrito. Que é loucura seguir a palavra do Senhor. Mas é Ele que manda. E o justo viverá por fé. E o justo viverá por fé. Então, isso que o irmão me perguntou é muito profundo, assim. Mas aprove a Deus, mas escolher o que eu vou fazer. Eu não vou dizer não para o Senhor. Está lá escrito, né? Não fosse tu que escolhesse a mim, eu escolhi a vós outros. Quer dizer, eu creio ou não creio. Será que só essa parte está errada? O fruto que o irmão me perguntou de uma viagem maluca que nem aquela, sem documento, é que nem tinha aquela época no mundo do Caetano Veloso, né? Sem lenço, sem documento, era mais ou menos quando a gente estava andando. Mas só que tinha uma coisa: o documento era do Senhor e o vento que soprava era dele. E teve documento só todo seguiu, o tempo. Só seguiu o vento, né? Então, que essas Senhor palavras... com lenço e com documento. Com lenço e com documento. De algum jeito ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Ele atravessa fronteiras, irmãos. Ele muda uma passagem aérea na tua frente. Até uma irmã com um passaporte lá para... escaneado, digitalizado para imprimir tinha. E a irmãzinha... O boletim de ocorrência tinha. A irmã Laila, por exemplo, quando ela disse assim, não, aspeta, eu tenho aqui o documento que tu precisa. E ainda era colorido, irmãos. Era fotografia colorida. Então aí terminou, não tem o que conversar, tem que ligar o carro e ir onde é que Deus te mandou. Não, Deus, não. Então, tudo isso... Aí se não vai, é que ia dar problema. Opa! Né? O que aconteceu não foi nada. E tem mais uma única... Uma palavrinha ainda que eu gostaria de deixar aqui, está escrita na palavra, assim, diz: não temais, ó pequeno rebanho. Não esquece jamais essas palavras, irmão. Foi Deus, foi Jesus que... Não temais, ó pequeno rebanho. É porque não são muitos mesmo, porque às vezes Deus te manda atravessar o mundo para falar com uma pessoa. Mas é a estratégia dele, é o propósito dele, e ele é o maior estrategista do mundo. Amém. Porque ele comanda todas as coisas. Resta para ti o quê? Ir. Amém? E tá ali, né, em João, no Evangelho, né, de João 3. João 3. 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Glórias ao Senhor. Oh, glória. Irmão, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que está acontecendo na tua vida é para a honra e glória do Senhor. Irmão, tu é nada. Porque eu falo para mim, eu não sou nada. Eu sou zero. Em nome de Jesus. E o Senhor é tudo, irmão. Louvar ao Senhor é ter dentro do coração, dentro da tua cabeça, essa verdade. E não como uma coisa... fazer de uma maneira para ganhar outra. Não, é real, isso tem que ser. Amém. Isso tu tem que buscar na palavra, irmão. Sem barganha. Tu ainda não tem, sem barganha. Não tem negocinho que nem no templo. Lá, Jesus assim, chutou sim, o balde lá já. Já chutou tudo, mandou o dinheiro para o espaço, ponto. Essa é a realidade. Essa é a vida de Cristo. Essa é a única verdade que tem. Está escrita nessa palavra. Que é uma loucura. Amém. Sejam bem-vindos ao reino, né? Amém. Bem-vindos ao Glórias reino. A Deus, estamos todos sendo tratados, aprendendo, vivendo aquilo que temos que viver, né, no tempo do Senhor para cada um, né, com a permissão dele. Né, o Senhor pertence à terra e tudo que nela há. Então, inclusive nós e nossas coisas, entre aspas, nossas, né, que é tudo do Senhor. Glória a Deus, porque eu não sei para você, ouvinte, telespectador, mas esse programa foi para mim, né? Com certeza renovou aqui, né, a fé do irmão que vos fala, né, e toda quinta-feira aí tem se colocado à disposição pela permissão do Senhor e recebido, né, essa cortada primeira aqui, porque eu preciso, duro sou eu, né, todos nós, glória a Deus, né, e o Senhor trouxe uma palavra aqui, né, nesse nosso fechamento, que é 1 Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 5 ali. Interessante porque você que acompanhou esse programa desde
começo, na íntegra, né? Se você não pôde acompanhar esse programa desde o começo, né? Desde o início, desde as 15 horas, né? Acompanhe a reprise. Acompanhe a reprise e ali você vai entender, né? O porquê que eu vou compartilhar. E o Senhor trouxe essa palavra aqui. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes conceda a sua graça. Amém? Então vamos orar. Ler o 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão, mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes. Resisti-lhe firmes. Na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Oh, glória, né? Até lá na Europa, né? Que bênção, né? E eu convido assim nós realmente olharmos para essa palavra, porque o irmão falava no início ali, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então o Senhor realmente testifica nessa palavra de 1 Pedro 5 que a gente venha resistir firmes, né, na fé, e da importância da posição, né? Então eu comentava assim do início do programa, né, que se alguém não viu na íntegra, que você assista a reprise, né, que vai ter, né, que em determinado momento, né, nós temos que ficar vigiando o tempo todo. Não é assim, eu vou vigiar no culto. Não, é 24 horas. Né? Então, por um descuido, acontece alguma coisa errada. E uma coisa que eu aprendi na Igreja do Senhor Jesus é que tudo ministra. E tudo ministra para mim, não é para o outro. Primeiro é para mim. Né? Pode ministrar para ti também, mas tudo ministra. Nada impede. Nada, e Deus é perfeito, Ele pega todos, né? De alguma forma, né? No processo. Mas se você observar no início desse programa, né, em determinado momento, é um programa sem corte, sem edição, né? Apareceu o braço de quem está operando na tela. Então, se você observar, né, da importância de nós ficarmos, né, na posição, da importância de nós ficarmos vigiando, da importância de nós não relaxarmos, de nós não baixarmos a guarda em nenhum momento. Né? E quando acompanhando no monitor, né, vi que apareceu o braço, né, da irmã que está operando, a primeira reação foi natural, carnal, foram as nações se levantando, né? Foi imperceptível, vocês não perceberam. Não. Amém? Né? Perceberam? Ele é sutil. Né? Tá ligado aí? Tá ligado. Então a gente tem que estar ligado, né, o tempo todo. Né? Porque... Mas eu percebi, né? Porque minha função é perceber todas as coisas, né, em relação a isso. E eu estava aqui intercedendo para que naquele início aquilo não interferisse espiritualmente no fluir na vida dos irmãos e no do programa. Que era o que Satanás queria. Amém. Que eu mirasse, né, julgasse e já me amalequeasse, né,
trancando todo o fluir do Espírito no programa, né? Então é assim mesmo, tudo ministra, né? É quem está ao vivo 3º ano, né? É assim que é, como nós estávamos brincando, das Bíblias tá com a mesma palavra em livros diferentes, né? Então você que acompanhou, se você não viu, você vai ver, né, na reprise o braço da irmã que opera, né, cortando aí alguém, né, algum de nós aqui, né, 1, 2, 3 segundos, né? E aí depois a irmã voltou para a posição, né? Então, se você não está na posição, você vai ser exposto, né? Tudo ministra. Tudo ministra. Irmão, existe perdão. Existe uma palavra que está em 1 Tessalonicenses e que diz, se não me engano é 5, e que diz: orai sem cessar. Muitos de nós, primeiramente eu, não entendia muito bem esse orar sem cessar, que faz parte do vigiar, né? Mas orar, irmão, é tu dar as primícias de manhã, e quando começam a suceder as várias coisas, várias armadilhas de Satanás, tu declarar para o Senhor que tudo que sai da tua boca é oração e louvor para Ele. Em nome de Jesus. Nesse momento Ele toma conta da tua língua, irmão. Amém. Glória a Deus. E aí, porque não adianta, a nossa natureza humana é tão podre, tão porca, que de vez em quando ela volta para o velho homem, mas aí tu vai ter pelo menos condição de te arrepender e pedir perdão em poucos minutos, e Satanás começa a sair da tua vida. Ele começa a andar para outras paragens, porque aqui não tem mais farinha. E assim vai indo, e mesmo assim volta a palavra: orai e vigiai, orai sem cessar. Libera a tua boca, a tua palavra, o teu pensamento para o Senhor de manhã cedo. Faz isso, irmão, porque ainda assim tu vai pecar. Mas tudo começa a ficar mais restrito para a obra de Satanás, que já está vencida e morta. Se tu tá afim de lutar num exército perdido, um exército que já praticamente não existe, falando na eternidade, tira. Murmura, diz que não está certo, diz que o Senhor não é justo contigo, porque tu é uma boa pessoa. Irmão, tudo isso a gente faz o dia inteiro, quando eu estou em oração, mas a minha oração não é a oração, porque o Senhor escreveu, também está escrito: errais porque não conheceis as Escrituras. E a gente não sabe orar como convém também, mas confessa. Pronto. E porque não sabe orar como convém. Então, quando eu confesso isso, o Senhor vai te capacitar, irmão. Glória a Deus. O Senhor vai te capacitar. Nós precisamos ter todo mundo orando, não tem que ficar expulsando demônios, sair derrubando, fazendo não sei o que. Irmão, ora. O demônio nem vem, não precisa nem derrubar. Irmão. Não tem que derrubar ninguém. Ele não vem, porque ele não tem o que fazer. Nós vamos estar na posição. Amém? Pequeno rebanho. Assim. Irmã Patrícia. Eu glorifico o nome do Senhor, então devolvemos, eu creio, aqui todos nós, né? Eu falo por mim, toda a honra e glória para o Senhor, amém, né? Glória a Deus. Porque esse programa ele foi instituído pelo Senhor desde o princípio para edificar os membros do corpo de Cristo, né? E para que toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor, né? Porque Ele é o comandante de todas as coisas, né? Com certeza. E eu só agradeço assim amém. Ao Senhor a oportunidade, mais uma vez, de poder estar presente com os irmãos e estar compartilhando assim daquilo que o Senhor tem feito e clamar assim para que o Senhor continue derramando a graça dele sobre nós, sobre todos nós, né? Sobre todos os missionários da Igreja do Senhor Jesus, né? Sobre todas as lideranças, né? Os líderes de grupo familiar, líderes de tribo, de exército, vice-líderes, os presbíteros, profetas, diáconos, levitas, missionários, mestres, todos aqueles que têm encargo na casa do Senhor, né? Que o Senhor possa estar fortalecendo cada um de nós no homem do coração, firmando cada um de nós na rocha, que é o Jesus Cristo, né? Que é o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Eu creio que era isso que o Senhor tinha. Glória a Deus. Amém. E é uma benção, né? Porque tudo ministra, né? E aquele que e tudo ministra até para ver na reação da gente, né? Qual a reação
E glória a Deus que a gente pode ver, né, as coisas, se Deus permitiu, né, que você visse. Agora olhe para dentro e veja o que você sentiu, se você julgou, o que você pensou, ou se você repreendeu, né, se você repreendeu o julgamento, se você entrou em intercessão naquele momento pelo programa, né, clamando a Deus que tudo desse certo, porque ali, né, Satanás já queria se atravessar para que não acontecesse tudo o que aconteceu hoje, nesse momento tão edificante, tão rico, né, que o Senhor proporcionou entre todos nós. E que a gente vai observar isso, né, na nossa vida, na nossa volta, né, porque tem coisas que estão acontecendo que você não está vendo, né, que você está distraído, que você não está vigiando, né? E tem coisas que você está vendo e não está repreendendo. E também está pecando. E isso é para mim, né? Hoje eu tive uma grande oportunidade, né, de testemunhar algo que vocês, se não viram, virão na reprise. Por isso que eu compartilho isso com os irmãos, né, para que a gente faça, né, limão, uma limonada. Esse é Jesus. Esse é o poderoso. Esse é o cara, né, que realmente, quando a gente olha, né, com olhos espirituais, quando a gente vê o evangelho do reino como uma bênção, como a gente vê que a nossa cruz ela é de isopor com rodinha, não pesa, não é jugo, né? É obediência, é posicionamento, né? É olhar com olhos espirituais para tudo e clamar ao Senhor que Ele nos capacite, confessando que nós não somos dignos de nada, que nós somos pecadores, né? E que na realidade nós devemos, né, confessar para o Senhor que nós murmuramos, Senhor Deus, retire isso de mim, subjugue, enfim, tudo aquilo que se levanta, que você bote aos pés do Senhor, porque Ele vê e sonda todos os corações. Então como é que eu vou omitir alguma coisa de Jesus? Como é que eu vou omitir do Senhor alguma coisa se Ele está vendo tudo que eu estou fazendo? Então eu tenho que confessar para Ele, né? Porque é o que está escrito na palavra que eu faça. Está lá em 1 João, né, 9, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Que a gente venha confessar os nossos pecados, para que Ele venha nos perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu agradeço a participação dos irmãos, que os irmãos aí desfrutem mais um pouquinho do Brasil, né? E tenham um bom retorno, e que o Senhor vá na frente, em nome de Jesus, rompendo, né, com tudo aquilo que não presta, né, do caminho de vocês, que saia Satanás, que já está julgado e condenado no lago de fogo, em nome de Jesus, que vocês desfrutem, né, do Senhor na Europa, né, cumprido com o propósito pelo qual Deus levou vocês até lá. Amém. Graça e paz a todos. Amém.